Bom dia, meus irmãos, alunos da IBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa classe nessa manhã orando ao Senhor. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e pedimos que venhas nos orientar, nos guiar, nos ajudar e que o Teu Santo Espírito fale através de nós e que também faça com que os nossos corações entendam a Tua palavra e todos nós sejamos levados por Ti a obedecê-la, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fiques conosco, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, vamos estudar a lição de número 9, cujo título é Motivações para o Discipulado. O texto indicado, ou os textos indicados são Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20, e depois Lucas 10, do 1 ao 20. Vamos ler Mateus 28, do 18 ao 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O texto de Lucas, capítulo 10, do 1 ao 20, eu não vou ler inteiro, mas vou ler alguns versículos. Iniciemos no versículo 1. Lucas 10, versículo 1 a seguir diz: Depois disso, o Senhor destinou outros 72 e enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E nos versículos 13, 14 e 15, depois de Jesus condenar a incredulidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, diz no versículo 16: Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E o versículo 17 diz: E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E no versículo 20, Jesus diz: Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Muito bem. Esses são os textos indicados para a leitura da palavra de Deus. E a introdução da nossa lição diz assim: Geralmente no mundo do futebol, um dos maiores desafios do técnico é a motivação de seus jogadores. Um técnico capaz de motivar seus liderados é considerado um ótimo técnico no mundo dos esportes. Uma equipe motivada adequadamente dificilmente será derrotada, e mesmo que sofra alguma derrota, saberá assimilar o golpe e se reerguer. Maior motivação é igual a maior capacidade de vitória. Menor motivação é igual a menor capacidade de superação. Nenhuma motivação, nenhuma vitória. Assim é o mundo do futebol e dos esportes em geral. No discipulado cristão, aplica-se uma regra semelhante. Discípulos motivados são discípulos dispostos a assumir compromissos com o Senhor do reino. São cheios de entusiasmo, mostram-se prontos e dispostos a cumprir os requisitos do discipulado. Foi por isso que Jesus sempre motivou e inspirou seus discípulos na caminhada da vida cristã. Esse estudo tem como objetivo apontar quais são algumas motivações do discipulado cristão. Mais do que isso, também tem como objetivo motivar aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo e labutam no reino de Deus. O primeiro tópico para a reflexão da nossa lição é: a motivação para o discipulado fundamenta-se na autoridade daquele que comissiona. É o Senhor Jesus quem comissiona. É na sua autoridade e poder que o discípulo responde ao chamado cristão. Quando ordenou aos seus discípulos, aos seus primeiros discípulos que fizessem discípulos de todas as nações, Jesus deixou bem claro que é sob sua autoridade que a missão é levada a cabo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 e 19. Somente o Senhor Jesus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Somente Ele é a única autoridade entre Deus e os homens. Sua autoridade abrange os céus e também a terra. Céu e terra são duas extremidades, incluindo todas as realidades existentes nelas.
Nada escapa ao domínio do Senhor Jesus. O seu nome está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 5 ao 11. Cristo é o Senhor absoluto do universo e da história. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Acerca dessa autoridade, Paulo escreveu: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, do 15 ao 20. A motivação para o discipulado repousa exatamente nessa autoridade. Por ser ele o Senhor, somos capacitados em seu nome a desafiar todos os homens em todas as nações a viverem de acordo com os seus ensinamentos. O discípulo reconhece o senhorio de Cristo sobre sua vida, vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus e é habilitado por ela a fazer novos discípulos. São essas as palavras que o apóstolo Paulo disse a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar aos outros. A segunda motivação para o discipulado é fortalecida quando se vê a transformação de vida. Lawrence Richard diz que o discipulado envolve a reformulação da vida do cristão em direção à obediência, a fim de que possa tornar-se como Jesus. Nosso Mestre é Jesus Cristo, e o propósito do discipulado cristão é preparar pessoas a fim de que possam ser como seu Mestre. Lucas 6,40 diz que todo discípulo bem instruído é semelhante ao seu Mestre. Este é o alvo do discipulado: transformar vidas, a fim de que possam ser como Jesus Cristo. A motivação para essa tarefa é fortalecida quando se vê transformação que o Senhor Jesus opera na vida das pessoas. A obra de Cristo é anunciada como uma obra de libertação do homem de todos os julgos. Jesus nos liberta de todos os julgos. Segundo o teólogo Dietrich Bonhoeffer, no discipulado o ser humano sai do duro jugo das suas próprias leis e passa para o jugo brando de Jesus Cristo. O encontro com Cristo promove uma transformação radical na vida do homem. Quando chamou seus primeiros discípulos, Jesus apontou para a transformação que iria realizar em suas vidas. Não temas, disse Jesus, doravante serás pescadores de homens. Lucas 5:10. Quando a igreja desenvolve a missão, entrega-se ao discipulado, vê a transformação operada na vida das pessoas. E quando isso acontece, com certeza a motivação é revigorada. O terceiro tópico para a reflexão da nossa lição diz assim: a motivação para o discipulado é nutrida pelo conteúdo da mensagem ensinada. Qual é o conteúdo do discipulado cristão? É Jesus e a sua palavra. Ou como relata Mateus, todas as coisas ordenadas pelo Senhor. Foi isso que Jesus disse: vão, façam discípulos e ensinem-nos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Em João 15, Jesus fala sobre o poder revitalizador da sua presença e da sua palavra na vida do discípulo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, do 1 ao 5.
A tarefa de ensinar no discipulado cristão é algo permanente. Sempre seremos discípulos, sempre estaremos a aprender, sempre poderemos crescer. No discipulado cristão, o que se ensina é a mensagem transformadora do Evangelho, que determina a maneira de pensar, sentir, falar e agir. O discipulado não é a transmissão e absorção de conceitos, simplesmente é vida, é Evangelho encarnado. No discipulado, todos são desafiados a participar da nova comunidade através do batismo e da prática dos ensinamentos de Jesus. É precisamente isso que é ensinado no chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Em quarto lugar, o quarto tópico para reflexão do nosso assunto é: a motivação para o discipulado é garantida pela companhia de Cristo e do Espírito Santo. A certeza da companhia do Senhor é um forte fator de motivação para o cumprimento da missão. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Em meio às lutas do ministério, Paulo experimentou o alento da companhia prometida pelo Senhor Jesus. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Essas palavras do Senhor Jesus foram dirigidas a Paulo quando ele estava evangelizando Corinto. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos discípulos o envio do Espírito Santo para assisti-los na missão de testemunharem. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Ele assegurou que o Espírito seria enviado e estaria para sempre conosco. Vejam as palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. A igreja tem a responsabilidade de cumprir diligentemente a sua missão, que é fazer discípulos. Ela é revestida de autoridade pelo próprio Senhor para cumprir essa missão. Por isso os resultados se fazem notórios por meio da transformação de vidas. O engajamento no discipulado produz crescimento e maturidade espiritual para o crente. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo provêm assistência espiritual para o desenvolvimento da missão. Estar envolvido em tudo isso, pela graça de Deus, é um privilégio que não pode ser negligenciado. Por isso, devemos renovar dia a dia o nosso compromisso sob as fortes motivações aqui explanadas, a fim de combatermos o bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé até o fim. Meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos transforme a cada dia, que sejamos discípulos de Jesus, parecidos com Ele, e façamos novos discípulos, que levemos todo o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo. Para a discussão, a nossa lição deixa duas questões. Primeiro, qual é o seu nível de motivação atualmente no desenvolvimento da missão? Em segundo lugar, a sua igreja, de forma geral, tem se mostrado motivada em relação ao discipulado cristão? Pense nessas questões, comente-as e compartilhe conosco. Queridos irmãos, Deus vos abençoe, vos dê um domingo na sua paz, na sua graça, e esteja convosco e com vossas famílias durante todos os vossos dias. Fiquem na paz de Cristo, o nosso Senhor. Amém.